Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, segunda-feira, 29 de janeiro de 2023, estamos na quarta semana do tempo comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 1 a 20. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gesarenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos, uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. As pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado e vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído por legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicavam-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, Jesus diz ao homem que estava possuído pela legião: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Compreendamos, amados irmãos, os gesarenos testemunharam a libertação do homem endemoniado, mas ficaram mais tristes com a perda dos porcos, os bens materiais, que alegres com a cura do seu conterrâneo. Vejam, valorizaram mais as coisas do que a pessoa, no caso do homem que estava endemoniado. Lembremos a frase, amados irmãos e irmãs: se as feridas do teu próximo não lhe causam dor, então a tua doença é mais grave do que a dele. Recordemos, amados irmãos e irmãs, o que nos pede o Mestre Jesus quando ele nos dá o seu mandamento. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros
como eu vos amei. A gente vê isso lá em João, capítulo 13, versículo 34. Assim, amados irmãos e irmãs, como homens e mulheres curados e libertados, também sejamos anunciadores do reino de Deus em nossas palavras e ações. Vejam que Jesus mandou. O homem queria ficar com Jesus, mas Jesus vai e anuncia, né? Vai e anuncia o reino de Deus aos teus familiares. Então nós também, amados irmãos, uma vez que somos tocados por Deus, tocados por Jesus, temos também a missão de anunciar o reino de Deus. Pois, amados irmãos e irmãs, todo aquele que puder e souber fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Diz São Tiago, lá na sua carta, no capítulo 4, versículo 17. Então, amados irmãos e irmãs, recordemos aquilo que nós dizemos na Santa Missa, né? Porque o céu é agora Deus em nós, e na eternidade nós em Deus. Aí o próprio São Paulo chega a dizer, né, que já não é ele que vive, é Cristo que vive nele. Então, é preciso que Cristo viva em nós. E é claro, quando Cristo está em nós, nós estamos livres, como diz, como falou hoje o endemoniado, né? Ele estava, como Cristo estava com ele, então ele estava em perfeito juízo. Mas quando Cristo não estava na vida dele, ele estava possuído por espíritos maus. Então que nós também, amados irmãos, deixemos que Cristo devolva a nós a sanidade, devolva o nosso juízo, a saúde plena do corpo, do coração, da mente e do espírito. E assim estejamos como o homem, em perfeito juízo. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.